Esse daqui é o secretário de Estado dos Estados Unidos, o segundo cargo mais importante. O primeiro é o de presidente e depois o de secretário de Estado nos Estados Unidos, que seria como o nosso ministro das Relações Exteriores, mas aqui no Brasil não tem aquela grande importância que tem nos Estados Unidos, justamente porque os Estados Unidos não se trata apenas de um país, se trata de um império global, o Império Yankee. E quem vai decidir a política desse império para o mundo é justamente o seu secretário de Estado com o presidente. E atualmente, este secretário de Estado é o Marco Rubio, o primeiro latino-americano a ocupar essa posição. Ele tem um projeto de enfrentamento às drogas, aos cartéis, às ditaduras aqui na América Latina. E também o enfrentamento à esquerda na América Latina. Ele que é filho de cubanos que saíram de Cuba, na Cuba pré-revolucionária, naqueles momentos de crise em Cuba, antes de acontecer a Revolução. Os seus pais foram para a Flórida e lá ele nasceu e se tornou senador pela Flórida durante 14 anos e depois chegou a essa posição onde determina a política dos Estados Unidos para o mundo. E essa matéria aqui que colocou o New York Times, eu baixei ela aqui em português para a gente dar uma olhada e sinalizei algumas partes importantes. Mas para a gente ter em conta de que a ideia de forma geral dele é de que é necessário fazer um enfrentamento e uma limpa aqui na América Latina de regimes ditatoriais de esquerda e de regimes que apoiam as drogas, aos cartéis e também acabar com tudo isso, porque é isso o que traz problemas para os Estados Unidos. Olha aqui, ó, ele ajudou o Trump a conduzir uma tática muito mais agressiva, com a ideia de que, em vez de simplesmente nós interceptarmos ou colocar mais soldados, colocar mais exército e tudo isso, aumentar a marinha para interceptar o transporte de drogas para os Estados Unidos, o que a gente tem que fazer? Agora a gente precisa eliminá-los. Olha o que ele diz. O que vai detê-los é explodi-los. Livrar-se deles. Aí, isso não vai acontecer de novo. O presidente dos Estados Unidos vai declarar guerra às organizações narcoterroristas. Então, para a gente ver aqui a situação, ele, juntamente com o presidente dos Estados Unidos, mudaram a denominação de narcoterroristas, para terroristas, de narcotraficantes para terroristas. Porque antes, se quem fazia o tráfico de drogas para os Estados Unidos era conhecido como traficante, isso daí não dá a possibilidade dos Estados Unidos atuar mais fortemente contra eles, digamos, matando diretamente essas pessoas. Faziam, mas agora, colocando como nome de terroristas, eles podem utilizar toda a sua força que os Estados Unidos empregou para perseguir a Al-Qaeda, para perseguir o Hezbollah e outras organizações terroristas aí pelo mundo. Bom, alguns vão dizer que o Hezbollah não é terrorista, tá, mas deixamos com o exemplo e essa discussão para depois. A grande questão é que os Estados Unidos vai poder utilizar essa sua força de combate ao terrorismo contra os traficantes de droga, contra os narcotraficantes, porque agora, para os Estados Unidos, eles não são apenas traficantes, eles são narcoterroristas, porque o que eles fazem mina a segurança nacional dos Estados Unidos. E olha que interessante, se os Estados Unidos estão combatendo o terrorismo, no viés dos Estados Unidos, na doutrina americana, essa ideia é de que eles podem invadir um país para combater esse terrorismo. E com o crescimento do PCC, não seria difícil os Estados Unidos começar com a retórica de que não vai ficar ali só na América Central ou em alguns países aqui do norte da América do Sul fazendo ações, senão pode chegar a querer fazer alguma ação no Brasil. Então eles colocam aqui, ó, durante seus 14 anos como senador pela República, tal. Aí depois ele se torna secretário de Estado. Aqui ele está em uma visita em Quito e tudo isso.
E ó, a abordagem de Rubio acarreta riscos jurídicos e políticos justamente porque, como eles estão atacando diretamente aos terroristas, eles estão matando e sem ter nenhum julgamento nem nada disso. Porque, segundo Rubio, as embarcações, no qual eles atingiram uma lá e agora parece que atingiram outra, eles representam uma ameaça iminente para os Estados Unidos, então tem que ser eliminada. Essa é a nova política dos Estados Unidos. Rubio, ele quer há muito tempo derrubar líderes esquerdistas da região, como Maduro na Venezuela, o Díaz-Canel em Cuba, o Daniel Ortega na Nicarágua, todo mundo aqui amiguinho do Lula. E ele chama esses líderes de ilegítimos. Se ele pudesse, ele derrubaria. Também ele não está muito preocupado com a retórica de que, bom, não são democracias, nada disso. Porque ele defende alguns líderes fortes aqui, como o próprio presidente do El Salvador, que tem abandonado cada vez mais a democracia para ir para um viés autoritário, e ele não tem problema com isso. Desde que não seja um de esquerda, tá tudo ok com ele. Ele é até acusado de neoconservador lá nos Estados Unidos, que é basicamente quem dominava o Partido Republicano anteriormente, porque ele pressiona os Estados Unidos para que tenham mais ações militares aqui na América Latina, coisas que muitos membros do Partido Republicano e principalmente o movimento MAGA não vê com bons olhos, porque eles não querem mais guerras eternas, nem mudança de regime, nem intervenções que durem muito tempo e diretas aqui na América Latina. Eles querem mais um isolamento dos Estados Unidos para que se concentre nos seus problemas e possa fazer crescer novamente os Estados Unidos e tudo isso daí. Porém, não é a visão do Rubio e nem a visão do Trump para a América Latina, porque, como disse o Peter Hegseth, que é o ministro da Guerra dos Estados Unidos, a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. É assim que eles consideram. Então, eles querem deixar esse quintal bem do jeitinho que a eles lhe parece melhor. Bom, então eles colocaram essa embarcação no Caribe, atacaram ali a um barco e tudo isso, e essa é praticamente a nova retórica que eles querem utilizar e a nova doutrina, no qual a presença militar no Caribe ela vai ser utilizada para atacar os traficantes, porque são terroristas. E olha o que ele vai dizer: Nicolás Maduro não é um governo, nem um regime político. É uma organização terrorista, uma organização criminosa que tomou conta de um território nacional para enriquecer, para se tornar pessoas com bilhões de dólares. E é por isso que estão sendo processados nos tribunais dos Estados Unidos, e ele vai considerar que Maduro, como foi condenado lá no tribunal, ele é um fugitivo da justiça dos Estados Unidos e por isso ofereceu 50 milhões de dólares pela localização do Maduro. Eu vou dizer, ó, tá em Miraflores, em Caracas. Pode passar meus 50 milhões de dólares. Mas então, continuando. Então, o Rubio, ele vê a necessidade de enfrentar todos esses problemas que ele elenca lá da América Latina, principalmente porque aqui está um caos e uma desordem, e o objetivo deles é trazer a lei e a ordem, realmente combatendo a questão dos narcóticos e também da migração ilegal para os Estados Unidos. Apesar de ele não ser tanto defensor do combate da migração ilegal nos Estados Unidos como senador, agora como secretário de Estado, como essa é a política oficial do Trump, ele praticamente pegou e falou, não, beleza, estou com você, é isso daí. E aqui, ó, ele vai colocar o seguinte: 10 cartéis de drogas já foram enquadrados como organizações terroristas aqui na América Latina, tendo o mesmo status jurídico que Al-Qaeda, Hamas e Hezbollah, que para os Estados Unidos são organizações terroristas. E por isso deve ser combatido dessa forma pelos Estados Unidos. E além disso, o Rubio está dando seu apoio aqui ao Bolsonaro, dizendo que vai trazer mais sanções e que vai trazer
mais retaliações ao Brasil pela condenação do Bolsonaro a 27 anos de prisão aqui no Brasil, fazendo com que também eles estão apoiando de certa forma, governos mais próximos deles aqui na América Latina. E por isso, essa é a retórica, esse apoio todo ao Bolsonaro e contrário ao seu julgamento por golpe de Estado, por tentar dar um golpe de Estado no Brasil. E aí, o que vocês acham disso? É legal essa retórica? Eu não acho legal. Eu acho até perigoso para o que os Estados Unidos podem querer fazer a nível de Brasil, a nível de América Latina, talvez ter novas ingerências diretas ou outras mais indiretas, mas reabilitar um plano Condor 2 e voltar àquela época no qual eles apoiaram vários regimes de direitas a tomar o poder e tudo isso daí. Espero que isso não aconteça e realmente a gente consiga manter um equilíbrio entre Estados Unidos e a China. Eu sou o professor Gessé Santiago, aqui da Escola de Filosofia Política, e onde analisamos tudo a partir de um viés sem ideologia e sem políticos de estimação.